Olá, alunos do nono ano, voltando aqui, um pouquinho mais atrasada com relação à correção dos PETs dos outros amigos professores, né? Mas eu vou aos pouquinhos, ainda estamos dentro da semana, nem todos fizeram atividade ainda, estão ainda fazendo, não são atividades só de história, né? São de outras matérias. Então, eu vou fazer a correção aqui e a explicação do volume 2, a segunda semana do nono ano, ok? Vamos lá, vamos lá. Bem, gente, ó, explicação, né, tá, do PET. Vamos voltar aqui, né, ó, explicação e correção do PET da História do volume 2, segunda semana, nono ano. Vamos lá, os conteúdos relacionados no PET, gente, a situação dos povos indígenas e das populações afrodescendentes na sociedade brasileira durante a República até 64. Ainda estamos naquela... O passado foi o SPI, né, o Serviço de Proteção ao Índio. Ainda está nessa abordagem da cultura afrodescendente, das populações indígenas, a questão indígena na República e os diversos significados de diversidade durante o século XX. Tá? Então vamos lá, o texto para analisar. Tinha um texto no PET aí que fala, para vocês lerem, que fala: o tratamento jurídico dedicado aos povos que moravam no território brasileiro, ó, preste atenção, antes da conquista europeia, mudou ao longo dos quase 100 anos que separam a primeira Carta Republicana de 1891 e a atual de 88. Aqui ele está falando das constituições, tá, brasileiras. Então, o tratamento que foi dado para esses povos, eles se modificaram nas constituições, tá? Que nós tivemos. Hoje a gente vive na Constituição de 98, tá? Mas nós já mudamos de Constituição no país algumas vezes, tá? Já tivemos várias constituições. A Constituição de 1891, que foi a de Deodoro da Fonseca, né? Lá da República da Espada, nem menciona os povos nativos, nem fala nada na Carta Magna lá, nada. Já a de 34 continha duas referências. O artigo 5º dispunha como competência privativa da União legislar sobre a incorporação dos silvícolas à comunhão nacional, então incorporar eles ao Brasil. Tá? Vamos esquecer a cultura deles, vamos incorporá-los à nossa cultura. Ok? E o artigo 129 da de 34 estabelecia: será respeitada a posse das terras de silvícolas, que são os índios, que nela se achem permanentemente localizados, sendo-lhes, no entanto, vedado aliená-las. Então, vedado, proibido, aliená-las, vendê-las, tá? Eles podiam viver ali, permanentemente localizados, sendo-lhes proibido vender a terra, tá? Na de 34. Salvo por ligeiras mudanças de redação, que elas mudam, né? Um artigo diferente, uma letra aqui e acolá, as duas referências se mantêm nas duas constituições seguintes. A de 37 também, chamada Polácara, por ser influenciada pela Carta Polonesa, que regeu a ditadura do Getúlio Vargas até a sua queda em 45 e da redemocratização em 46. Portanto, Getúlio Vargas a gente não estudou ainda, mas ele ficou no poder de forma ditatorial de 1930 a 45. Mais à frente ele volta por eleição, mas ele acaba se suicidando, ok? Mas isso mais pra frente a gente vai falar. Então vamos lá, vocês estão vendo aí como é que é a relação das constituições, que são as leis maiores do país, como eles tratam os índios, tá? Então, a continuação daquele texto lá. Em outras palavras, já desde sua segunda Carta Magna, o Brasil atribui aos indígenas o direito de viverem nas terras que ocupavam tradicionalmente, proibindo-os de vendê-las. No entanto, o texto não define a quem cabia a propriedade da terra indígena. De quem que era essa terra? Era do índio, era do Estado, de quem? Em que os índios moravam permanentemente, da qual têm a posse e não podem vender. Criava uma lacuna jurídica aí sobre a propriedade, por exemplo, no caso do grupo indígena desaparecer. Então, se
Se todo grupo indígena desaparecesse, com quem ficaria aquela terra? Aquela terra tinha dono? Então, a omissão foi eliminada na Constituição de 67, que foi redigida pela administração general Castelo Branco, portanto, no período da ditadura, tá, meninos? Militar, que a gente vai estudar também, e submetida ao Congresso para ser ratificada com pequenas alterações em um período de cerca de 40 dias. Houve umas mudanças, né? Bem, olha, essa imagem aí é o Getúlio Vargas, o presidente do país, que ficou 15 anos no poder, com os índios aqui, ó, tá? A carinha dele aqui, ó, tá vendo? Aqui, o presidente Getúlio Vargas, em janeiro de 54, que já quando ele voltou depois, tá? Foi o ano mesmo que ele se suicidou, em um encontro com representantes indígenas. Estava lá recebendo os indígenas para ver, né, ver quais as reivindicações, tá? E os indígenas, gente, eles sempre foram ultrajados na sua terra, desde Cabral até hoje. Se nós formos ver o que está acontecendo com o indígena hoje também, as terras estão sendo, a demarcação, né, que a gente falou, é inexistente. O ministro do Meio Ambiente, se ele puder, ele acaba com todos os índios que existem para vender as terras para os grandes fazendeiros aí, para poderem... O cerrado está sendo acabado. Então, assim, não mudou nada. Então, o indígena sempre teve que lutar muito para sobreviver e manter a sua cultura, tá? Então, vamos lá, gente. A pergunta 1. Como os indígenas foram abordados nas cartas constitucionais brasileiras? Como que eles foram? Vocês leram esse texto aí? Os índios tinham o direito de viver na terra que ocupavam, sem a permissão de vendê-la. Eles foram abordados dessa forma. A primeira lá nem falou deles, a de 1891, lá do Marechal, tá? Então, essa seria a possível resposta. Os índios tinham o direito de viver na terra que ocupavam sem a permissão de vendê-la. Bem, a Constituição de 1891 vai pedir para vocês fazerem um paralelo aí no gráfico, tá? Ó, a Constituição de 1891 nem citava os indígenas. Essas respostas estão tudo lá naquele textinho lá, tá, gente? Quem leu faz de boa essa atividade. A Constituição de 34 garantiu o direito de posse da terra para o indígena, mas não poderia ser vendida, tá? Vou pegar o meu marca-texto aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, nem citava os indígenas, a primeira. A Constituição de 34 garantia o direito da posse da terra, mas eles não poderiam vender. A de 37 continua a mesma coisa, ó. Garantia o direito, não poderia ser vendida também. A de 46 garantia o direito de posse da terra para o indígena, mas não poderia ser vendida. Então, ó, não mudou nada com relação ao índio, ó. Não mudou nada, tá? O índio, até hoje, como eu falei, continua sendo ultrajado em seu direito, por causa da demarcação de terra e da exploração dos não indígenas nas terras que eles habitam, né? Um desmatamento, acaba com o bioma, derruba árvores centenárias, os bichos acabam, né? Detonam a fauna e a flora. É isso que acontece, é uma pena. Bem, atividade 2, gente. Assim como quase todas as constituições do Brasil, a Carta de 88, que é a Constituição que a gente vive hoje, que é conhecida como a Constituição Cidadã, ela tem artigos maravilhosos, lindos, gente. Mais Constituição no coração, como dizia um professor meu. Mas, infelizmente, muitas coisas que estão na Constituição dessa nova aí, muitas vezes não é levado na prática. Tá? Geralmente os governantes não seguem à risca o que está na Constituição, que deveria ser seguido, tá? São artigos determinados, tá? Então, essa Carta de 98 aí, que é a Constituição que a gente vive hoje, também fez referência aos povos indígenas, reafirmando direitos, tá? Originários, ela já foi mais benéfica, tá? Imprescritíveis as terras tradicionalmente... Imprescritível, gente, é o que não perde validade, tá? Vale para sempre.
habitadas pelos seus povos ancestrais. Sua grande conquista está no âmbito de que ela superou o conceito de assimilação, aquela coisa de assimilação, o índio assimilar a cultura europeia, que entendia indígenas como categoria social transitória antes, fadada ao desaparecimento. A Constituição de 88 trouxe um considerável avanço no sentido de criar um sistema de normas a fim de proteger os direitos e interesses indígenas. Então, vocês observem aí que ela foi muito mais benévola com os índios, tá? A Constituição Cidadã, que veio depois na redemocratização do país, logo depois do período ditatorial. Os direitos constitucionais dos índios encontram-se no capítulo 8 da Ordem Social, né? Nesse capítulo destacam o artigo 231 e 232. Leia os trechos dos artigos e em seguida responda as questões, tá? Olha, eu não vou ler tudo, mas o artigo 231 da Constituição de 88, são reconhecidos os índios a sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições. Ó, que bonito. Ó, tá lá escrito. Só que, como eu falo, infelizmente, não é colocado na prática. Nossos governantes geralmente não fazem isso na prática. Não respeitam o espaço do índio, do quilombola, tá? São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, imprescindíveis à preservação dos recursos naturais, ambientais. Aqui quer dizer que eles vão ficar permanentemente ali, tá? Não precisam sair e ser expulsos das suas terras. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Então, o índio pode fazer de tudo ali. Pode usar as riquezas do solo, dos rios e dos lagos. É direito do índio na Constituição, tá? Artigo 232, os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses. Eles podem lutar pelos direitos deles. Olha, estão invadindo a minha terra, estão matando minhas crianças, estão matando os nossos velhos. E a gente vê isso geralmente nos jornais quase todos os dias. Pergunta, gente, qual a maior contribuição que a Constituição de 88 traz para os povos indígenas? Portanto, tá? Vocês voltando aqui, são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, língua, tudo de legal para os índios aqui, vocês podem tirar, tá? Então, as respostas dos PET, geralmente, elas estão todas no texto do PET, tá? Quem lê com atenção vai já sacar, já fazer rapidamente, tá? Não vai vir só nos vídeos da correção aqui, parar onde tem as respostas e pegar, tá? Só lendo, aqui, nem vou ler tudo para a aula não ficar longa, mas tá no PET, tá aí. Se quiserem depois parar o slide para observar, tirar dúvida ou incluir alguma coisa, tirar, tá? Está aí. Qual ponto ainda é um desafio para os povos indígenas, mesmo depois da promulgação da Constituição de 88, tá? Mesmo com essa Constituição dando amplos direitos aos índios, acontece isso hoje, isso que eu estou batendo na tecla com vocês. Se vocês forem analisar a situação do índio desde lá de Cabral. Não, gente, eles ainda lutam pela demarcação da terra deles, indígena, e a exploração do homem branco. Que são os madeireiros, sabe? Os grandes latifundiários, né, que a gente fala, né, que querem mais e mais e mais e mais e mais. Aí eles ainda sofrem tem essa dificuldade, né? As populações indígenas, cada vez mais, elas estão se acabando, tá? Bem, mais perguntas. Você acredita que após a Constituição de 1988, os índios passaram a viver mais tranquilos e a não ter seus direitos desrespeitados? Olha isso que eu estou falando aí. Vocês acreditam que, mesmo com essa carta magna bonita, eles continuam? Eles estão vivendo tranquilos, os índios? De forma alguma, né, gente? Podemos observar nos dias atuais
O massacre que comunidades indígenas sofrem com a exploração capitalista do não indígena, essa barbárie é apoiada ainda pelo Estado. Então, o Estado ainda facilita que aconteça isso, tá? Principalmente no Estado atual, não estou te falando dos outros governos, não, mas o Estado atual que a gente está vendo aí, algumas coisas, até do próprio ministro do Meio Ambiente, a gente vê que o objetivo do ministro do Meio Ambiente é acabar com essas terras indígenas. E é uma tristeza, tá? Última pergunta do PET da semana, ó. Foi rapidinho aí. Ao reconhecer a organização social, os costumes, as línguas, as crenças e as tradições dos povos indígenas, gente, o Brasil não apenas corrige um erro cometido nas demais constituições, porque vocês viram que as outras constituições praticamente não citavam os índios e repetiram só que eles poderiam viver lá, mas não podiam vendê-las. Vocês viram lá que repetia. Como tenta minimizar os efeitos do longo processo de destruição de sua cultura. É um longo e doloroso processo. Por que é importante, gente, garantir esses direitos aos índios e preservar as culturas indígenas? Isso é uma resposta pessoal sua. Pelo que você analisou aí, como as constituições que tivemos trataram o índio, você já tem uma ideia de como responder essa pergunta, tá? Lendo o texto, aí você vai ver, gente, será que o índio está com os direitos garantidos? Será que estão preservando a cultura indígena? Não tirando ideia do que eu falei aqui, vocês vão me dar com certeza aí no PET de vocês uma resposta bem legal, tá bom? Bem, gente, fim. Essa aula foi, ó, rapidinha. E eu sempre deixo aí a mensagem de fé e de esperança. Ó, estudar não é obrigação, tá, gente? É uma porta aberta para o próprio crescimento e evolução. É construir um mundo inteiro de possibilidades dentro de si. Como eu tô falando nos vídeos, eu sei que tá um período bem complicado. Essa pandemia aí, de certa forma, ela tá de repente inaugurando, como diz a Lilia Schwartz, uma historiadora do século XXI. Muita coisa mudou de uma hora para outra, a gente, né? Muitos não estão se adaptando ao ensino online, muitos não têm acesso à internet, muitos estão com preguiça, não querem fazer as correções, só querem, né, copiar. Então, muitos se desestimularam pelo estudo por não estarem se adaptando, né? Abalou todo mundo, os alunos, os professores, os pais, né? Então, todo mundo. E a gente vai ter que se adaptar. É o que a gente está fazendo aí, para vocês não perderem um ano e ter o conteúdo necessário para avançar de série. Então, gente, é uma porta aberta para o próprio crescimento e evolução. Então, quando eu falo isso, hoje, no nosso Brasil, né, está muito doido, sim, tudo, economicamente, politicamente, está tudo tão incerto, ainda estamos com essa pandemia aí pesada. Hoje já está difícil para quem estuda, é difícil porque o mercado está muito competitivo, tá? Mas imagina para quem não estuda, né? Ficarão excluídos como os índios, tá bom? É uma dica que eu dou para vocês. Então, ó, um grande abraço para vocês, tá? Eu espero que vocês estejam bem e que, ó, a gente vai se ver na próxima semana. Eu tô sempre postando as minhas correções por volta do final da semana, tá? Eu não posto logo no início, não. Dou um tempo para vocês fazerem aí, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Beijão da Marcela Lobo. Tchau, queridos.